A paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma palavra e hoje eu quero falar sobre algo muito recorrente nas nossas vidas e que nós precisamos lidar, que nós precisamos enxergar. Mas primeiramente eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, clique aí em se inscrever e se inscreva para que você possa receber a notificação de todas as postagens e palavras. E cada vídeo, cada palavra, deixa o seu joinha, deixa o seu curtir, o seu comentário abaixo, como foi essa palavra para você, para que a gente possa perceber qual é a sua necessidade e ter também um feedback seu com relação às nossas postagens. Então vamos falar hoje sobre a rejeição. Exatamente. Então eu quero que você preste bastante atenção e olhe aqui para mim, porque hoje nós vamos falar sobre essa situação ou até mesmo esse complexo que muitas vezes nós passamos e não sabemos como lidar. E eu quero estar lendo em Isaías capítulo 53, no versículo 3. Isaías 53, 3. Nós pensamos que é somente nós que passamos por isso, mas eu quero te dizer que Jesus também passou por esse processo de rejeição na vida dele. E nos diz assim: ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Você se identifica com essa passagem? Quantas vezes você já sofreu ou hoje ainda você sofre e passa pela rejeição? A rejeição é uma das formas mais dolorosas de sofrimento que nós podemos passar, porque ela gera muita dor, dores e prejuízos para as nossas vidas. A rejeição, ela nos gera essa sensação de quê? De abandono. A pessoa rejeitada, ela se sente abandonada. Mas o que mesmo é a rejeição? É quando eu me sinto, eu sinto que o outro, que a outra pessoa não tem interesse no que eu tenho a oferecer. E isso gera o quê? Um sentimento de rejeição. A pessoa está rejeitando aquilo que eu tenho para oferecer. E a rejeição, como eu já disse, ela gera dores, gera esse sentimento de abandono, de desprezo. Ela gera até mesmo o complexo de rejeição. Ela gera esse sentimento de não ser visto, de ser ignorado. Gera pessimismo, gera desprezo. Aqui na própria palavra nós vamos identificando algumas situações da rejeição. Aqui nos fala que Jesus foi rejeitado. A rejeição, ela gera o quê? Desprezo. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Quando nos sentimos rejeitados, nós nos sentimos assim, abandonados, desprezados. Ele suportou dores e sofrimentos por causa do processo que ele passou e também pela rejeição. Por quê? Porque a rejeição, ela traz isso. Ela gera nas nossas vidas dores e sofrimentos contínuos e profundos. E traz até mesmo para o nosso corpo essas dores. Nós sentimos dores no nosso próprio corpo devido a essa rejeição que nós passamos. Era como alguém que não queremos ver. Jesus passou por essa situação na sua jornada, no seu propósito. Aquela pessoa rejeitada, ela não é vista, ela é ignorada, como nós já falamos. Quantas vezes você já se sentiu assim? Rejeitado, ignorado, alguém não queria te ver por algum motivo.
nós nem mesmo olhávamos para ele. Por quê? Aquela pessoa rejeitada, ela é ignorada, ela é o famoso cancelado de hoje, não é assim? Quando não se quer lidar com a pessoa, quer isolar, quer ignorar, cancela ela, bloqueia ela. Por quê? Porque não consegue, não quer lidar com essa pessoa. E o desprezávamos. Então, só nesse versículo nós já enxergamos tudo que Jesus passou, como é a rejeição e as situações, os transtornos que ela traz na nossa vida. E Jesus passou por tudo isso, rejeitado por todos. Quantas vezes nós passamos e ainda iremos passar pela rejeição nas nossas vidas? O que nós precisamos então fazer? Jesus passou e conseguiu porque ele era Deus. Sim, mas ele também era humano. Ele era carne e osso como eu e como você. E como é que Jesus conseguiu lidar com toda essa rejeição? Eu quero trazer algumas coisas aqui muito importantes para que nós consigamos vencer a rejeição assim como Jesus venceu. Mas eu quero que você se identifique com Jesus. Que você saiba que a rejeição, infelizmente, é mais comum do que nós imaginamos. A todo momento, de certa forma, nós somos rejeitados. Nós não somos aceitos, nós somos desprezados, nós somos ignorados. De propósito e também sem propósito. Quando a pessoa quer propositalmente fazer aquilo contra nós, ou quando muitas vezes ela não está nem percebendo, está num momento difícil, num momento ruim, e ela acaba, de certa forma, sem querer, desprezando o outro. Então, é algo recorrente nas nossas vidas. E eu quero que você olhe para Jesus e se identifique. E saiba que Ele sabe exatamente o que você está passando. Ou que você já passou e ainda carrega dores sobre essa rejeição. A rejeição pode gerar esse complexo de rejeição. E o que é esse complexo? Esse medo de passar novamente pela rejeição, pelo desprezo, pela dor, pelo abandono. Jesus sabe, ele sentiu na própria pele o que é ser rejeitado. E como é que Jesus e tantas outras pessoas que passaram e passam por isso conseguiram lidar, conseguiram superar, conviver e, na verdade, viver com essa rejeição? A primeira situação que nós precisamos fazer é sempre identificar o que está acontecendo. Quando nós nos sentimos rejeitados, é algo que vem contra nós, literalmente. Não é ao encontro, é de encontro. Pensa como um acidente, né? É de encontro, porque causa prejuízos, causa dores. Dores na nossa alma, dores, como a gente fala, né, no nosso coração. As pessoas sempre dizem, eu estou com meu coração doendo, eu me sinto despedaçado. Em toda a palavra de Deus, principalmente ali nos Salmos, nós podemos ver sempre essa fala. E Jesus passou por tudo isso. E como ele conseguiu? Anote aí, preste bastante atenção. Primeiro lugar, identidade e valor. Como assim identidade e valor? E aliás, eu quero deixar aqui embaixo o link, porque eu já trouxe essa palavra falando sobre a identidade. Então depois acesse lá essa palavra para que você possa saber um pouquinho mais. Mas como assim a identidade? Saber quem eu sou, saber qual é o meu valor. Tem uma frase que diz assim, que se eu não sei o meu valor, qualquer valor que me dão serve. Você sabe qual é o seu valor? Você sabe quem você é? Você tem
plena convicção. Ah, como que eu vou saber? Se qualquer coisa te atinge, você se sente diminuído e você acaba trazendo contra você mesmo, então você pode não saber qual é a sua identidade, qual é o seu valor. Mas Jesus sabia, não somente porque ele era Deus, mas porque isso foi trabalhado pelos seus pais, desde a sua infância, ele já sabia quem ele era, ele sabia o seu valor como pessoa, ele se sentia amado, aceito, suprido, ele era visto nas suas necessidades básicas. Nós não estamos falando aqui de nada muito complexo. Essa identidade, esse valor vem de necessidades básicas que vêm da nossa infância, da nossa casa, dessa estrutura familiar. Toda criança, todo ser humano precisa ser reconhecido, ser amado e ser aceito. Aceito com as suas qualidades, os seus defeitos, não para permanecer nos defeitos, mas para enxergar e ser respeitado como pessoa, como indivíduo. Ser amado por quem é, ser aceito, aceitar quando consegue, quando não consegue, e enxergar as necessidades. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Uma pessoa que é amada não é aceitar todas as coisas, mas é ser amada. Deus nos fala desse amor, amor ágape, que é esse amor incondicional de Deus, que nós jamais, como seres humanos, conseguiremos dar a outra pessoa. É por isso que quando nós o conhecemos, ainda que as pessoas possam não conseguir nos dar esse amor, ele pode, ele consegue, porque é esse amor que não tem condições. É esse amor que nos alcança, que nos constrange, que não depende daquilo que eu faça, que eu deixe de fazer. Então essa base, essa estrutura da nossa vida é que forma a nossa identidade, é que forma o nosso senso de valor. E aí quando alguém vier dizer ou me dar algo que seja diferente daquilo que eu já aprendi, eu sei que aquilo não cabe. Eu costumo dizer que é como uma roupa. Eu vou ouvir e vou vestir. Me serve, precisa fazer alguns ajustes, ótimo. Ficou muito apertada ou muito larga, então não é minha. É somente o quê? Uma opinião, uma posição de outra pessoa. Então o primeiro passo é buscar conhecer quem eu sou. E Deus nos fala quem nós somos nele. Que nós somos amados, que nós somos aceitos, que ele nos vê, que ele se importa conosco. Isso é algo que nos constrange, que nos fortalece, que nos constrói. Então esse foi o primeiro passo que Jesus conseguiu lidar com a rejeição. Ele sabia quem ele era e ele sabia o seu valor. O segundo passo é que ele sabia qual era o seu propósito. E talvez você possa dizer assim, mas como assim sabia o seu propósito? O que isso tem a ver com rejeição? Exatamente, a rejeição é o quê? É uma atitude, é uma situação que vem de encontro. Então, se eu sei qual é o meu propósito, eu vou conseguir separar. Eu vou conseguir deixar aquilo de lado, eu vou conseguir relevar. Porque se a pessoa me rejeita em uma atitude, em uma posição, eu vou parar, analisar e vou ver. Isso está contribuindo para o meu propósito? Isso está me fazendo chegar mais perto do meu propósito? Não? Então pronto. Opinião, toda pessoa sempre vai ter. Mas eu preciso enxergar se essa opinião é uma verdade, se eu preciso mudar, se eu posso fazer ajustes na minha vida,
ou se é dela, se é somente uma visão que ela tem sobre a minha vida. E se é essa segunda parte, então eu preciso aprender a deixar com essa pessoa e seguir em frente. Então, é valor, identidade, propósito. Quando eu sei qual é o meu propósito, quando eu sei para onde eu vou, qual é o meu alvo, onde eu quero chegar, então essas rejeições eu vou conseguir lidar com cada uma delas. Porque senão vem cada um e diz, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo, eu acho que você tem que seguir por aqui. Aí faz uma crítica, isso que você faz não está muito bom, assim também não. Então, se eu não sei o meu propósito, eu vou acabar absorvendo tudo isso, toda essa rejeição vai vir de encontro e vai me ferir, vai me paralisar. Então, Jesus conseguiu lidar com essa rejeição porque ele sabia qual era o seu alvo, ele sabia qual era o seu propósito. Saiba qual é o seu propósito. Trabalhe consistentemente, diariamente, para se aproximar cada dia mais e mais do seu propósito. Quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de quem eu sou nele, eu me aproximo do meu propósito. Essa foi a segunda situação. Trabalhar nessa identidade, nesse valor, saber qual é o meu propósito. A terceira situação, preste bem atenção e olhe aqui para mim, é ressignificar. O que é isso, pastora? O que é ressignificar? Dar um novo significado. Não é ainda o perdão é outra situação. É dar um novo significado. Vou dar um exemplo assim bem prático para você consiga enxergar. É enxergar as coisas não somente aqui fechadinho, mas de um modo mais amplo. Alguém vem e traz uma palavra dura e me critica ou me despreza. Se eu estou bem, se eu sei o meu valor, a minha identidade, se eu sei o meu propósito, eu vou parar e analisar. Será que essa pessoa está bem? Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. O que quer dizer essa frase? Pedro está falando aquilo que está dentro dele, das coisas dele. Ah, mas ele está falando do outro. Se ele está falando do outro, é porque ele não está conseguindo lidar consigo mesmo, com os seus erros, com os seus problemas. E aí, então, de certa forma, ele se ocupa, entre aspas, do outro para fugir desse processo de ter que lidar consigo mesmo. Então, eu preciso dar um novo significado. Então, essa pessoa trouxe essa palavra, eu já olhei, não tenho aqui nada especificamente sobre isso para mudar. Então, não é sobre mim. Essa pessoa está num dia mau, essa pessoa tem situações que ela precisa resolver. Então é isso. Eu não preciso trazer isso para mim, eu não preciso carregar isso comigo. Então eu trouxe um novo significado. Eu ressignifiquei. Ah, então mesmo que doeu, não é comigo, não é sobre mim, é sobre o outro. Então tá tudo bem. E aí é onde entra o perdão. Ah, então eu vou perdoar, porque essa pessoa merece? Não, na verdade nenhum de nós merecemos. O perdão é não carregar a outra pessoa literalmente comigo. Porque quando eu não perdoo, eu estou carregando ela. E quando eu digo literalmente, é colocar essa pessoa nos meus ombros aqui e carregar todo dia, dia e noite, estou carregando. Então esse perdão é deixar ir. Ah, o outro não merece. Deixe que ele lide com as suas escolhas e consequências. Perdoe. Busque diante de Deus, ore, declare em voz alta. Eu perdoo o fulano. Disso, disso e disso. Quantas vezes forem necessárias até que haja essa paz, até que você não sinta mais esse peso literalmente carregando essa outra pessoa.
Então, esses são alguns passos que nós precisamos trilhar para superar a rejeição. Identidade e valor, propósito, ressignificar, enxergar toda essa situação, dar um novo significado e o que? Perdoar. Vou colocar assim que fica melhor. Perdoar. Aí sim, eu consigo lidar com a rejeição, eu consigo caminhar. Mas se eu pular algum desses pontos, dessas etapas, eu vou ficar o quê? Preso. E os prejuízos virão. E até que eu lide, até que eu olhe para essa rejeição e consiga trabalhar cada uma dessas situações que eu coloquei aqui, eu vou continuar sofrendo esses prejuízos. Esse versículo aqui, ele nos traz essa referência de Jesus. Mas Jesus não está preso aqui nesse versículo. Ele superou a rejeição. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E em todo esse processo, ele superou toda a rejeição, que não foi pouca, que ele viveu, conseguiu ressignificar, conseguiu perdoar e ter uma posição de honra. Não somente porque ele era Deus. Quando nós conseguimos vencer a rejeição, nós temos uma nova posição nas nossas vidas. Pense sobre tudo que nós falamos aqui. E você vai com certeza dizer, mas é muito difícil. Sim, é verdade. Mas o preço de estar na rejeição é muito maior e mais doloroso do que trabalhar para superar e vencer essa rejeição. E saiba que Jesus já venceu e Ele pode e quer sim te ajudar a vencer essa rejeição. Então pegue aí esse passo a passo aí, segura literalmente na mão de Deus e vai para que você possa superar e ter uma outra posição na sua vida. Lembre-se que pessoas feridas ferem outras pessoas e pessoas curadas curam outras pessoas. Então eu quero agora orar. E se você tem vivido ou já viveu e ainda carrega situações dessa rejeição, vamos orar. Há poder na oração, há poder na concordância. Onde dois concordarem, ali será feito. Vamos concordar, eu e você e o Espírito Santo que intercede por nós, para que você consiga superar as rejeições de cada dia, as rejeições que você já sofreu ao longo da sua vida e consiga caminhar, ter vida em abundância, porque é isso que Deus quer para nós. Vamos orar? Deus Santo e Poderoso, meu Deus, essa palavra nos traz a clareza total do que é viver, sofrer a rejeição. O Senhor passou pela rejeição mais do que qualquer outra pessoa que já passou ou que vai ainda passar. O Senhor sabe como é difícil, como é doloroso, quantos prejuízos, como é difícil superar. Mas o Senhor também nos mostra aqui que é possível. Oh, Deus amado e querido, alcança agora essa pessoa que sofre com essa rejeição, que carrega os prejuízos da rejeição, das rejeições que já viveu, que já passou. Que ela se identifique nesta hora com o Senhor, porque o Senhor sabe de tudo que ela tem passado. O Senhor sabe que não é fácil. Quanto sofrimento é a rejeição, traz a rejeição nas nossas vidas. Mas o Senhor nos diz que é socorro bem presente. Alcança agora a vida dessa pessoa. Ajude ela a enxergar quem ela é no Senhor, a reconhecer o seu valor, a reconhecer e a aceitar
a se conscientizar do seu valor e a buscar cada dia conhecer e prosseguir em conhecer. Nós somos quem o Senhor diz que nós somos. Ajude, Senhor. Ajude essa pessoa a reconhecer e conhecer o seu propósito. A tua palavra nos diz que nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E o Senhor sabe o quanto nós te amamos. Traga a luz da verdade, o propósito das nossas vidas, Senhor. Que os nossos olhos se voltem para o Senhor, porque é em Ti, meu Deus, que nós conseguimos descobrir o nosso propósito. E ajuda-nos a ressignificar. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que nós possamos enxergar com clareza toda a situação dessa rejeição. E por fim nos ajude a perdoar, a liberar, não porque o outro mereça, não porque a minha dor seja menor, mas porque nós queremos ter paz e queremos prosseguir, não estar presos, amarrados à rejeição. Ó Espírito Santo, ajuda-nos nesta hora, nesse processo. Toma na nossa mão, interceda por nós. O Senhor, que é o nosso ajudador, ajude essa pessoa a lidar com essas rejeições e a vencer, para que ela tenha uma nova posição diante da sua vida. E que sejamos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Alcança cada um, Senhor. E ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém? Saiba que não é fácil, mas que você pode sim vencer cada dia a rejeição na sua vida. Porque Deus tem algo muito maior e melhor para você. E quando nós estamos presos a essa rejeição, ela nos impede de viver o melhor nas nossas vidas, de caminhar. Nós passamos a sobreviver ao invés de viver. E Deus tem vida em abundância para mim e para você. Tome posse dessa verdade, dessa palavra para a sua vida. E saiba que você é importante demais para Deus, para ficar se arrastando, para ficar sofrendo e preso. Deus tem vida em abundância para a sua vida. Que Deus te abençoe, para que você consiga superar e se libertar do complexo e da raiz da rejeição. Que Deus te abençoe.